as coisas que estão dentro dele são sacras, e quando a utilidade dele é uma utilidade sacra. E então se levantam os homens sábios e dizem assim: Salomão, já que você escolheu o melhor ouro, a melhor prata, a melhor madeira, as melhores pedras, os melhores construtores, o senhor também precisa se preocupar com a parte espiritual deste santuário, porque o seu pai era um homem espiritual. E mais do que isso, o seu pai era um levita em potencial. O seu pai era um cantor. O seu pai era um compositor. E eu tenho certeza que se ele estivesse vivo, ele iria desejar que neste dia da inauguração do templo, a melhor música fosse cantada, o melhor instrumento fosse tangido, o melhor coral se apresentasse. E Salomão diz: está autorizado, contrate o melhor cantor, o melhor levita, traga o melhor, porque o meu Deus merece o melhor. E alguém se levanta e diz: Salomão, temos um pequeno problema. E o rei diz: qual é o problema? O problema é que depois do seu pai só houve um outro levita que tivesse a inspiração, que tivesse a intimidade com Deus ao ponto de tocar músicas aqui e fazer Deus se mover lá em cima dos céus. E Salomão dá uma palavra: pois bem, tragam ele é vivo ainda. Alguém diz: ele é vivo, mas está proibido de ministrar. Por que ele está proibido de ministrar? Porque a nossa lei impede que o sacerdote ministre depois dos 50. Com 50 anos, a lei levítica dava direito ao sacerdote de se aposentar ou ser jubilado. E a pessoa diz: e esse levita que cantava como seu pai, que entoava como seu pai, que recebeu uma inspiração especial do seu pai, tem 55 anos. E Salomão, como era um homem regrado à lei, como era um grande líder, como era um religioso também, para não se ver ofendido e nem ofender a lei estabelecida por Moisés, ele grita dizendo: então que encontrem outro. E para isso o rei tinha ao seu lado homens que tinham inteligência para ajudá-lo a coordenar as coisas. E o homem insiste: mas não há outro. Na altura desse templo não há outro, só tem ele. E Salomão diz: mas a lei impede. Aí vem o sábio e diz assim: mas eu encontrei uma brecha na lei. Que brecha você encontrou? A lei pode ser revogada quando ela não veio direto do céu, quando ela saiu apenas do coração do líder humano. E quem foi que estabeleceu essa lei? Essa lei foi estabelecida pelos anciãos da tribo de Judá. Melhor, os anciãos da tribo de Levi. Mas se os anciãos da tribo de Levi levantaram, o que vão fazer eles se eu revogar? E aí o sábio diz: o Senhor ainda tem 11 tribos para te defender. Porque o ungido direto de Deus não é um sacerdote, é o rei. Porque o rei recebeu direto do Senhor a incumbência de administrar o reino, cuidar do sacerdote e cuidar do profeta. E Salomão chama o cidadão num canto, diz a história, ele diz: o que é que você está propondo? E o homem diz: eu estou propondo que o Senhor quebre a lei. Eu estou propondo que o Senhor reveja os conceitos, porque entre a estrutura morta e falida e aquilo que é renovo e trará gozo no coração de Deus, deixemos de lado a estrutura falida. Quebremos a lei por algo que vai valer a pena. Vamos trazer o homem. Ele está vivo, ele tem vigor, foi sua lei. Mas e se as pessoas verem, vão querer matá-lo? Vão querer matá-lo se ele não andar com uma carta. Que carta? A carta que vai ter o sinete do rei de Israel. Se o Senhor pegar o seu sinete, o seu anel, escrever a carta de próprio punho e colocar ele dentro e dizer assim: eu, rei Salomão, descendente de Davi, revogo a lei, para que o sacerdote que foi deposto volte a atuar, porque no templo que meu pai me mandou fazer, só ele poderá cantar. Respira fundo aí, porque vem chumbo grosso. Vivemos num tempo muito dinâmico, muito lindo, de alta tecnologia, e a igreja parece estar caminhando ao lado, paralelo de tudo isso. Mas infelizmente a visão que eu tenho da igreja é uma visão crítica demais. A visão que eu tenho da igreja é que a igreja parece muito uma folha seca de outono. Tem estrutura, mas não tem vida. A igreja lembra muito bem a lua. É bonita e brilhante, mas não tem calor.
Ela lembra muito bem o cano de uma espingarda. É reto, não há defeito, não há curva, não há problema que impeça a bala de sair. Mas o problema é esse: ela é tão reta que quando sai alguma coisa de dentro dela, ela destrói e mata aqueles que querem viver. O culto dessa noite não é só um culto de adoração a Deus pelo aniversário da igreja, com todo respeito. O Senhor me disse que Ele traria para cá homens e mulheres que seriam responsáveis por um avivamento nesse estado. Eu não estou pregando para uma igreja nessa noite. Eu estava vindo dentro do avião, no meio das turbulências, disse: Jesus, não deixa o avião cair. O Senhor disse: fique tranquilo, tem uma reunião de líderes para você pregar essa noite, e eles vão sair dali cheios da graça e da glória divina. Agora levante a mão direita, por gentileza, coloque no ombro de quem está do seu lado, chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada, irrita ela até ela sair do lugar, e diga: Deus te trouxe aqui para você ouvir uma história parecida com a sua, e depois dessa história a sua vida vai mudar. Se alguém concorda comigo, dá um grito para acordar Porto Alegre inteiro nesse lugar. Agora tome o seu assento e aperte o cinto, porque nós vamos decolar aqui. Eu vou lhe mostrar o peso da oração e do pedido de um homem como Davi. Eu vou te mostrar por que Salomão e aqueles que estavam ao lado dele enfrentaram a lei para poder dar a Deus um santuário. Essa história, ela culmina aqui, mas ela começa 40 anos antes. Quantos anos antes? Não ouvi direito? 40 anos antes, quando um jovem pequeno, de olhos claros, cabelos ruivos, de uma beleza ímpar, sensível quando precisava ser sensível, ao ponto de tanger uma harpa no meio de uma caverna chamada Caverna de Adulão, e conquistar 30 bestas feras, que poderiam ter feito qualquer tipo de miséria com ele, mas quando ouviram ele tanger aquele instrumento, se curvaram diante da unção que aquele menino tinha. Um garoto que para chegar ao trono teve que receber 3 consagrações. E é por isso que quando ele escreve os seus salmos, ele diz que o óleo tem que descer não apenas sobre a cabeça, tem que descer sobre a barba inteira. Uma unção pequenina dava óleo somente aqui, mas como ele teve que ser ungido 3 vezes para chegar lá, o óleo foi acumulando e de repente o óleo escorreu pela barba. Talvez seja essa a intenção de Deus essa noite com você. Que Deus derrame azeite sobre a sua cabeça, que esse azeite vá além da religião, vá além da estrutura. E tantos anos antes, eu vejo esse garoto sentado no lombo de um cavalo. Agora, o povo já gritou que ele é rei. E como disseram que ele é rei, ninguém mais tem coragem de lutar contra ele. Ele enfrentou o que tinha para enfrentar. Mas ele era anormal. Ele era louco de pedra. Ele não era comum. Ele era sensível demais às coisas divinas. Qualquer homem que chegasse à ascensão daquele trono, simplesmente colocaria o seu corpo em cima de um trono de um potentado, chamaria os seus súditos para ajudarem, pediria relatórios de como estava a cidade, de como estavam as províncias. Ele herdou um reino perfeito. Ele herdou um reino com súditos, com armamento bélico, com estrutura física. Ele herdou um reino que tinha latifúndios. Ele herdou um reino que qualquer pessoa, em qualquer tempo, gostaria de ter herdado para administrar. Mas ele não sossegava no trono. Ele levantava do trono e saía andando pelo reino para saber como é que estavam as coisas. E mesmo tendo sido ele ungido, ele percebia que no dia em que ele tomou posse da coroa, tinha algo errado. Ele via o que ninguém via. Ele ouvia o que ninguém ouvia. Qualquer um podia chamar ele de esquizofrênico. Aliás, um dia desse fui acusado disso. Num blog endemoniado que tem na internet, um líder de lá é um filósofo, psicólogo, e mandou para mim um e-mail dizendo assim: você é culpado de provocar talvez o maior número de esquizofrenismo médio jamais visto em toda a história desse país. E subiu um arrepio. Falei: meu Deus, eu sou tão ruim assim? Aí eu mandei um e-mail para ele, assim: por quê? Ele diz: ora, estude um pouco de esquizofrenia e você vai entender o porquê. E aí eu fui estudar.
Só que quando eu estudei, em vez de ficar